Bem, com relação à questão da posse, da conversa com o primeiro-ministro, eu já falei, convidei-o para ir ao Brasil, porque todo mundo que eu conversei aqui, eu conversei com muita gente, essa vinda minha aqui foi importante, porque além de conversar com o primeiro-ministro, além de conversar com o rei, eu conversei com vários países africanos, conversei com o vice-presidente da Índia, conversei com o presidente do Paquistão, conversei com o Macron, aproveitei que o Macron estava aí já, sabe, conversei com o Macron, porque eu quero, sabe, conversar com ele, sabe, a mesma conversa que eu tive com a China, que eu já tinha tido com ele por telefone, porque alguém nesse mundo tem que se preocupar pela paz. Alguém nesse mundo vai ter que tomar uma decisão e tentar convencer os que estão em guerra a parar essa guerra, para depois que ela parar, sentar numa mesa e negociar. Então, foi muito importante essa conversa, esse diálogo, e foi muito importante. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Nós vamos ter em agosto, a primeira vez nós vamos ter uma reunião séria com todos os países da América do Sul que são amazônicos. Se a França quiser participar, a França tem o direito de participar, porque a França, quem não sabe ainda, a França é um país amazônico por causa da Guiana Francesa. É o único país europeu que tem parte na floresta amazônica. Então nós vamos fazer uma discussão em todos os países, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Venezuela, porque é preciso que a gente tome uma decisão comum, porque não é dentro do Brasil preservar só a nossa, que nós vamos preservar. Nós vamos cumprir a promessa que nós fizemos, sabe, de acabar com o desmatamento até 2030. Isso é quase como uma questão de honra. O Brasil, só para vocês saberem, tem 30 milhões ou mais de hectares de terras degradadas. Essas terras podem ser recuperadas. E se essa terra for recuperada, a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. A gente pode quase que dobrar o nosso rebanho sem precisar derrubar uma única árvore. E isso, na verdade, a gente não vai conseguir fazer só na marra, só na lei, ou só com a polícia, ou só proibindo. A gente vai ter que construir parceria com os prefeitos de cada cidade que estão na floresta. A gente vai ter que combinar, sabe, essa preservação com o povo indígena, que pode ser, quem sabe, um dos guardiões da própria floresta, com os pequenos proprietários. E também a gente vai discutir a necessidade, sabe, de cuidar de todo o continente. O Brasil vai fazer a sua parte. E nós queremos que os outros façam. Depois nós vamos discutir com o Congo, sabe, que também tem muita floresta. Depois nós vamos discutir com a Indonésia, que também tem muita floresta. E os países ricos, que já destruíram as suas florestas, porque se industrializaram há 200 anos atrás, precisa compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico. E, portanto, eles têm que adiantar um recurso pagando essa dívida para que a gente possa preservar a nossa floresta. Boa tarde, presidente. Marcos Uchoa, da TV Brasil. Nessas reuniões que o senhor teve com o primeiro-ministro britânico, Sunak, e depois desse encontro que você teve também lá no Palácio de Buckingham, você conheceu e conversou com muita gente. Essa questão primordial da verba, digamos assim, de onde vem o dinheiro, isso vai avançar mais aonde? No G7? Essa vai ser a principal conversa que você vai levar para o G7? Porque você vem tratando disso, mas em algum momento isso tem que bater o martelo, né? Veja, eu vou levar essa conversa para o G7, eu vou levar essa conversa para o G20. É importante, vou levar ela para o BRICS, porque nós vamos presidir o BRICS no ano que vem e nós vamos presidir o G20. Então nós vamos tentar de cuidar de fazer boas reuniões para que a gente tome decisões que façam com que a humanidade comece a acreditar que os governos estão dizendo a verdade quando falam na questão da preservação ambiental. Muita gente fala da preservação climática, mas na hora de ajudar não ajuda. E obviamente que os países que ainda têm floresta estão dispostos a fazer um esforço muito grande, mas é preciso compensar para que eles possam ter um novo tipo de indústria, a chamada indústria verde.
É preciso que a gente tenha um outro tipo de produção de energia. E nesse aspecto o Brasil, sabe, está qualificado para conversar com qualquer país do mundo, porque o Brasil tem sua matriz energética, sabe, 80% dela limpa. E a gente tem possibilidade enorme agora com o hidrogênio verde, que está sendo explorado em todos os estados do Nordeste. Nós temos eólica, nós temos solar, com muita possibilidade de crescimento, nós temos biomassa. Ou seja, o que não falta no Brasil é possibilidade de energia renovável. E isso nós vamos discutir no G20, no G7, nos BRICS, em cada reunião. Porque esse é um assunto que todo país rico quer conversar. Os pobres não. Os pobres querem conversar comércio, querem conversar crescimento econômico, o que é normal. Mas os países ricos querem discutir a questão climática. Então, nessa questão climática, o Brasil é a grande potência. Tá? Se os Estados Unidos é potência econômica, potência armamentista, se a China é potência econômica e tecnológica, o Brasil é potência em energia limpa, o Brasil é potência em preservação florestal. E isso é uma vantagem para nós. Por isso que eu vou conversar em todos os fóruns. Daqui para frente, vocês sabem, no Brasil, nós acabamos de agora, eu vou segunda-feira lançar um novo Brasil Sorridente, e nós então estamos retomando já em funcionamento todas as políticas públicas que deram certo no nosso governo. Agora em maio nós vamos lançar ainda até o final do mês todos os projetos que nós vamos ter de investimento em infraestrutura, em educação, até o final do mandato. Porque a partir dessas reuniões, aí vai ficar proibido o ministro ter ideias. A partir daí, o ministro tem que trabalhar para executar o que nós já decidimos. Porque senão, todo mundo tem uma ideia todo dia e essa ideia não é colocada em prática. E o governo tem que ser menos teórico e mais prático, porque é isso que o povo deseja. Nessa semana, o governo teve uma derrota importante no parlamento, no Congresso, referente ao saneamento. O Lira vem pedindo melhora no diálogo entre o governo e os parlamentares. O senhor estuda uma mudança na articulação política? Não, hipótese alguma. Hipótese alguma. O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política. O fato de você, muitas vezes, acertar ou muitas vezes você errar, nós temos que pensar o que aconteceu. Quando você governa, você faz um acordo com a Câmara, com o Senado, sobre a aprovação de uma medida, e você tem que cumprir alguma coisa, você tem que cumprir. O que está se queixando os deputados, o que estão se queixando, os senadores ainda não chegou no Senado, de que o governo tarda a atender às reivindicações, que o governo promete uma coisa, o cara, sabe, quer participar de um ministério, o cara tem um funcionário que ele indicou que é tecnicamente competente, ou seja, se você concorda com ele e você prometeu, então você tem que fazer. Você não pode prometer e não fazer. E eu acho que a coisa mais barata e mais eficaz é a gente cumprir aquilo que a gente promete. Eu digo sempre por nossos ministros o seguinte: tudo que você trata e não cumpre, fica muito mais caro depois. Se você tem que mudar uma lei qualquer para ganhar R$1 bilhão, para o governo ganhar R$2 bilhões, ou para o governo não perder esse bilhão de reais, quando você demorar para aprovar, você vai perder 4 ou 5. Então, é preciso que a gente seja eficaz em tudo que o governo faz, que ele abrir a boca e prometer, nós temos que cumprir. Se não pode cumprir, não prometa. Essa é a lição de vida que eu tenho. Eu não fiquei preocupado com essa votação. Primeiro porque eu sei que os deputados vão votar favorável, porque é uma política de saneamento que é uma revolução no país. É a primeira vez que a gente faz uma proposta de saneamento no Brasil capaz da gente envolver, sabe, em parceria público-privada, o fim, sabe, da falta de saneamento básico no Brasil. Inclusive, convênio com as empresas públicas, que muitas vezes estão proibidas de fazer. Nós, então, abrimos para que o saneamento básico possa ser feito no Brasil. Nós temos cidade maravilhosa, que eu não vou dizer o nome aqui para não atrapalhar turista. Nós temos cidade maravilhosa que tem 100% do esgoto in natura. São recolhidos e não se trata. E as pessoas têm que compreender que cuidar
do tratamento de esgoto, cuidar do saneamento básico, não é cuidar só do esgoto, é cuidar da saúde, é cuidar do desenvolvimento, sabe? É cuidar do respeito ao turista que frequenta o Brasil, é cuidar das nossas crianças. Então é por isso que eu acho que o Congresso vai aprovar. Vocês sabem, eu tenho conversado com o presidente Lira, eu não vejo problema. Se tiver desavença na política, tudo se acerta. Sabe? A coisa mais difícil é você estar sempre acertando. São 513 deputados e um só coordenador político. Então, às vezes, pode haver um certo desacordo que não vamos acertar. Na política, tudo tem jeito.